E como prometido, hoje nós estamos recebendo o juiz eleitoral em Paracatu, Dr. Rodrigo de Carvalho Assunção, que estará tirando dúvidas de todos nós eleitores quanto às eleições deste ano 2018. E você agora vai estar conseguindo aí saber o que pode e o que não pode nesses próximos dias até a hora da eleição. Boa tarde, doutor Rodrigo, seja bem-vindo. Boa tarde, muito obrigado. Eu que agradeço. Doutor Rodrigo, a gente realmente tem recebido muitas perguntas dos eleitores aqui de Paracatu e também de fora. A TV também ela é transmitida via internet. E a gente poderia começar com as dúvidas mais comuns, né? Qual é o horário de votação e quais são os documentos necessários para o eleitor votar? Bom, horário de votação das 8 às 17 horas, no próximo domingo. O eleitor, nós recomendamos que o eleitor leve um documento com foto, por exemplo, uma identidade ou carteira de habilitação, mesmo aquele eleitor que tiver feito o cadastramento biométrico, né? Esse eleitor ele pode levar o e-título, porque o e-título ele identifica a fotografia do eleitor, né? Aqueles que não o fizeram, o e-título não serve. Então a recomendação geral, leve um documento com foto e aí não vai haver problema para votar. Entendi. Qual que vai ser a ordem da votação neste ano? Bom, primeiro cargo deputado federal, depois o seguinte deputado estadual, dois cargos de senador, né, governador e por último presidente. Pedimos especial atenção do eleitor para que observe essa votação, leve a colinha eleitoral que o TRE disponibiliza no site. O site TRE tem essa cola eleitoral e também no cartório eleitoral aqui em Paracatu nós temos impresso. Quem desejar, vá até o fórum, busque a sua cola eleitoral e aí anote já os números dos candidatos para não ter nenhuma dúvida na hora da votação e nenhum problema. Pode ser que vote errado, né, votando na legenda, por exemplo. Né, pode imaginar que está votando no presidente, por exemplo, inverter a ordem e vota na legenda. Entendi. E aí, né, perde o voto do candidato. Entendi. Com relação à colinha, uma pergunta que é o seguinte, por exemplo, eu recebi uma colinha de algum candidato do qual eu vou votar e eu acabei preenchendo os outros. Eu posso levar essa colinha também? Pode, não há problema, né? O que nós temos dito que a vedação no dia da eleição que o candidato, que o eleitor, na verdade, não venha de modo algum manifestar a sua preferência pelo candidato. É uma manifestação silenciosa né, da preferência do eleitor, mas que ele não faça agrupamentos, aí sim pode caracterizar até um crime, né? Mas não há problema se levar a cola que um candidato oferece, ele preenche os outros números. Quem são as pessoas que são obrigadas a votar? Bom, de 18 a 70 anos de idade, o voto no Brasil é obrigatório. Essas pessoas têm que votar, sob pena de então justificar, né, o motivo pelo qual não votou, ou depois ter que procurar a Justiça Eleitoral para regularizar a sua situação. Então, de 16 a 18 que já tem o título não tem obrigação e acima de 70 anos também não tem obrigação de ir votar? Não tem obrigação. Ok. Doutor Rodrigo, quem tem preferência na hora de votar? Bom, pessoas idosas, a preferência, pessoas gestantes. Geralmente, em cada sessão eleitoral vai haver o aviso, né, das pessoas que têm a ordem de preferência na votação e ao chegar, né, no local de votação, elas vão poder votar preferencialmente. Geralmente, né, pessoas com problemas, pessoas deficientes físicas, essas pessoas, em geral, elas têm a preferência na votação. Doutor Rodrigo, com relação à lei seca, como é que vai funcionar esse ano em Minas Gerais? Bom, houve uma regulamentação entre as polícias, inclusive editado um ato para isso. Então, proibida a venda de bebidas alcoólicas no horário entre 6 às 18 horas do dia 7 de outubro. E se houver segundo turno também, a mesma determinação. Entendi. Vamos agora a algumas perguntas dos nossos telespectadores. Eu não votar no primeiro turno, no segundo eu posso votar? Sim, até porque o prazo para justificativa é de 60 dias. Então, o eleitor pode normalmente votar no segundo turno, mas não pode se esquecer de fazer a justificativa dentro do prazo. Nós vamos agora dar uma olhadinha também numa outra pergunta. Se eu esquecer meu título, posso votar assim mesmo? Sim, levando o documento com foto, né, não há necessidade até de levar o título. Claro, facilita, mas pode votar normalmente. Não será possível votar, né, se não tiver documento com foto identificando o eleitor. Sobre o título, doutor, a gente tem mais uma pergunta. Não fiz o cadastro de minha digital.
Posso votar? Pode votar normalmente. Em Paracatu, o cadastramento biométrico não é obrigatório. Todas aquelas filas que se formaram no fórum, né, até foram desnecessárias, a gente avisou. O eleitor, quando encerrar a votação, inclusive, o eleitor pode, a partir do mês de novembro, né, procurar a Justiça Eleitoral, cartório eleitoral, para fazer o cadastramento biométrico, aquele que não fez. Ainda não é obrigatório, mas já pode antecipar. E aí pode entrar no site do TRE de Minas e fazer, cadastrar, agendar o atendimento para evitar filas depois que as eleições se encerrarem. Doutor Rodrigo, mais uma pergunta. Eu queria saber como ter um ponto na roça, na agricultura que a gente mora, para ajeitar esse negócio de vigilização do título. Ele pergunta o seguinte: pessoal que mora na zona rural, ele vai ter então ponto para fazer a digitalização do título? No caso, eu acredito que seria fazer o cadastramento biométrico. Bom, após as eleições, nós infelizmente não temos, né, aqui em Paracatu um posto de atendimento para a zona rural. Então, quando o eleitor desejar realizar o cadastramento biométrico, ele tem que procurar o fórum local, né? Como eu disse, ainda não é obrigatório para Paracatu, é facultativo. O dia que ele vier na cidade e né, estiver passando próximo ao fórum, ele pode se dirigir ao cartório eleitoral e fazer o seu cadastramento biométrico. Ok. Mais uma pergunta. Se houver fila em minha sessão às 17 horas, o que acontece com quem ainda não votou? Bom, nesse caso, entrega uma senha para o eleitor, né, e aí ele vota normalmente, não é prejudicado em razão da demora. Até porque, nesse ano, como houve o cadastramento biométrico e a votação é híbrida, né, então podemos ter algumas filas e algumas sessões a votação se encerrar após 17 horas. Então, recebida a senha, ele vota normalmente. Entendi. Mais uma pergunta. Depois que encerra a votação, é verdade que será fixada na porta o resultado impresso daquela urna? Sim, é emitido o boletim da urna, né, com o resultado daquela urna. E o eleitor também, nessa eleição, ele tem um aplicativo que ele pode baixar gratuitamente, a depender do seu sistema do celular, né, que ele vai acompanhar cada boletim de cada urna. Então, ele pode buscar no site do TRE a indicação desse aplicativo, ele baixa o aplicativo no celular e do celular ele sabe qual foi a votação daquela urna eletrônica, né? Qual foi o resultado daquela urna eletrônica. Muito bom. Doutor Rodrigo, como posso saber o resultado das eleições? O senhor já acabou de falar, então. E como justificar a ausência nas eleições? Bom, basta procurar o cartório eleitoral, né? Isso após as eleições. No dia das eleições, se porventura o eleitor estiver em alguma cidade, pode também se dirigir a alguma sessão e ali vai ser feita a justificativa. Se ele já quiser adiantar, né, pode inclusive pegar o formulário no site também, preencher e levar alguma sessão onde estiver ocorrendo a votação. Se ele já quiser fazer isso no dia da votação, tem 60 dias, como eu disse, para fazer a justificativa, aí basta procurar o cartório eleitoral. Passado esses 60 dias, se ele não justificar, ele paga uma multa, alguma coisa assim? Sim, aí há os impedimentos, né, por não ter votado, então ele tem que regularizar a sua situação, senão ele pode ter problemas aí, vários, né, por não ter votado, aí vai ter que pagar uma multa. Com relação à votação também, tem uma dúvida grande que algumas pessoas até esqueceram, por exemplo, da questão do voto em trânsito. Vamos supor, eu vou para a praia no período do segundo turno e não fiz o meu cadastro para votar em trânsito. Haverá uma oportunidade agora entre o primeiro e o segundo turno? Não, já foi encerrado o prazo, né, para requerimento do voto em trânsito. Infelizmente, não poderá votar caso o eleitor estiver viajando aí no segundo turno. Então aí só cabe a justificativa. Só a justificativa. Ok. Mais uma dúvida pelo WhatsApp. Caso haja segundo turno e eu hoje tenha decidido viajar, a gente já falou sobre essa questão do voto em trânsito. E qual que seria então, doutor Rodrigo, a diferença entre voto branco e voto nulo? Basicamente não há uma diferença. Ambos os votos, tanto o voto branco como o voto nulo, eles não são computados como votos válidos.
Desse modo, né, quando o resultado é apurado, apenas os votos válidos, que são a votação do próprio candidato, é que é considerada. Então essa votação ela fica à parte, né? Ela não é considerada. Não são votos válidos. Entendi. Então, votos válidos são apenas aqueles que vão nos candidatos e legendas. Exatamente. Tá. Com relação a essa questão do voto em legenda, tem uma dúvida que, inclusive, rodou pelo WhatsApp. Se eu votar, por exemplo, apenas para 2 candidatos e os outros eu deixar em branco ou anular, eu perco esses 2 votos que eu já computei ali na urna? Não, de modo algum. Se o eleitor vota em branco e anula algum candidato e na sequência vem votar no candidato de sua preferência, esses votos, os votos válidos, né, do candidato da sua preferência, eles não são perdidos, né? Não, entendi. Isso é uma informação equivocada. Seu candidato, posso entrar com a camiseta do meu candidato para votar? Essa questão da camiseta, em razão da própria redação do artigo, ela foi regulamentada recente agora. Na data de ontem recebemos um ofício do TRE. É sim possível ao eleitor manifestar sua opinião quanto ao candidato, desde que seja silenciosa, né? O eleitor não pode fazer a boca de urna, tentar angariar votos para o candidato. Ele pode sim colocar a camiseta do seu candidato, comparecer à votação, desde que seja uma manifestação silenciosa. Não pode formar grupamento também, né? Grupamento de eleitores com o intuito de buscar angariar votos para candidatos. Então, fica esse conselho. Pode sim utilizar a camiseta, desde que faça a manifestação silenciosa, sem a intenção de buscar votos, né, para o candidato que ele tem preferência. No dia da eleição, dia 7, eu posso deixar o meu carro adesivado, usar a bandeira? Sim, só que há algumas recomendações, né? O adesivo ele tem que seguir toda aquela recomendação da lei eleitoral quanto a tamanho, né? Isso não há problema. O que acontece é que alguns eleitores tentam fazer o efeito outdoor, né? Que é colocar o veículo bem próximo a uma sessão eleitoral de forma irregular, para ficar parecendo que o eleitor que vai ali votar, que ele tem a impressão de estar vendo um outdoor. Então isso aqui não pode, né? Então o carro pode continuar adesivado desde que obedeça a essas limitações, né? Não ficar tão próximo da sessão eleitoral, não deixar o carro parado ali o dia todo, porque aí de certo modo estaria caracterizado esse efeito outdoor, né? Que é justamente trazer ao eleitor essa imagem do candidato que está ali no veículo. Doutor Rodrigo, ainda com relação à manifestação do eleitor, houve-se que algumas pessoas disseram que no dia anterior, por exemplo, sábado, dia 6 agora, pode-se utilizar, por exemplo, um carro de som, numa carreata, numa caminhada. Isso é verdade? E até que hora, se for verdade? Bom, é possível a utilização de carro de som, desde que esteja em carreata, né? E o comício ele é permitido até as 24 horas do dia anterior à eleição. Então, no dia da eleição, de modo algum, né? No dia anterior, carro de som, desde que dentro da carreata, até as 22 horas, comício até 24 horas. Também a distribuição de panfletagens, no caso, já que é uma manifestação, né? Sim, o que não pode é no dia da eleição, né? Que nós gostaríamos de frisar, o crime de boca de urna, né? Na eleição passada tivemos vários derrames de santinhos, né? E a cidade fica suja. O candidato, se for constatado de algum modo que ele concorreu para aquele ato, ele pode ser punido. E o eleitor pode, inclusive, ser conduzido, né? E permanecer durante todo o tempo da eleição em um local apropriado e ainda responder processo criminal. Então, no dia da eleição, repito, apenas a manifestação silenciosa do eleitor, né? Jamais agrupamentos ou entrega de panfletos, santinhos, com o intuito de captar votos. Isso é crime, né? E o eleitor pode responder por isso. Hoje, o cidadão já está acostumado a fotografar e filmar tudo que faz. Na hora de votar, eu posso levar o meu celular? Como que eu devo me comportar com esse aparelho que sempre está andando comigo? Eu posso, por exemplo, fotografar eu digitando ou filmar eu digitando o voto? Não, porque nesse caso, de certo modo, estaria exatamente com a fotografia violando o sigilo do voto. Então, nós recomendamos que o eleitor, claro, pode levar o seu celular, mas desligue, né, no momento da votação, e depois pode, enfim, dar a destinação que quiser. Mas no momento da votação,
nós recomendamos que não fotografe, né? Que desligue o aparelho celular. É a festa da democracia, ninguém tem a obrigação de revelar o seu voto, o voto é secreto e por isso é importante, né, essa objeção de fotografar o ato do voto, né? Entendi. Com relação à assinatura, doutor Rodrigo, algumas pessoas comentaram que eu poderia, por exemplo, acrescentar o número do meu candidato ali na minha assinatura, outras pessoas já falam que não pode acrescentar nada na assinatura, e às vezes as pessoas também falam assim, mas e se eu votar e alguma pessoa lá chegar e colocar uma rasura na minha assinatura depois de eu já ter votado? Tem algum problema? Como que acontece essa sequência ali na minha sessão? Nós já orientamos os mesários, né, a orientar os eleitores a não fazerem isso, né? Isso pode trazer algum transtorno. Aparentemente não há anulação do voto em razão disso, porém pode ter algum problema, até mesmo, de certo modo, ser enquadrado aí nessa questão da manifestação silenciosa do voto, né? Então, não faça isso, né? Não há necessidade, vai trazer um transtorno a mais. Criaram-se muitos mitos nessa eleição, né? Esse é um deles. Então, nós pedimos ao eleitor que não coloque lá o número do seu candidato, né? Para evitar problemas, porque não há necessidade de fazer isso. Entendi. Se a gente encontrar alguém fazendo aí o derramamento de santinhos, a distribuição de santinhos no dia da eleição, o que o eleitor deve fazer com relação a essa situação? Bom, recomendamos que o eleitor diz que é o 190, porque a polícia militar, né, possa ir até o local e efetuar a condução ou a polícia civil, efetuar a condução do eleitor que estiver fazendo esse tipo de ato, né? Se possível, se ele tiver, por exemplo, com um aparelho celular, até fotografar, né, justamente para registrar o meio de prova, né? Entendi. O eleitor também é nosso fiscal nas eleições, então nós pedimos, né, esse auxílio. Se algum eleitor tiver de algum modo fazendo a boca de urna no dia da eleição, ligue para a polícia, né, e tente registrar ali aquele ato para nos auxiliar depois na apuração desse crime. Doutor Rodrigo, eu vou agradecer a participação do senhor hoje no Jornal da Cidade. A gente fica muito feliz com esses esclarecimentos. Eu acredito que todos os telespectadores hoje estão aí podendo tirar a grande maioria das dúvidas, né? E deixo o espaço para o senhor poder estar falando diretamente ao eleitor. Bom, eu que agradeço o convite. Na verdade, domingo é o dia da festa da democracia, né? Então, o eleitor tem que escolher bem o seu candidato, analisar as propostas e votar com consciência, porque depois seremos governados por 4 anos, né? E daí não há mais como voltar atrás. Então, vote consciente, escolha seu candidato com firmeza, né? Analise suas propostas e desejamos aí, né, que no domingo tenhamos um dia tranquilo, com a votação tranquila. Como eu disse, é a festa da democracia e aguardamos o eleitor lá, né, para votar e escolher o seu representante. Obrigado, boa tarde. Boa tarde. A gente volta já com mais notícias. Na hora do almoço ou da janta, que tal experimentar uma comida que mistura o tempero mineiro e a tradição do churrasco gaúcho? Churrascaria Gaúcha. Temos grande variedade de carnes, saladas e mais de 30 opções de alimentos. Tudo isso com um preço bem acessível. R$10 para servir-se à vontade. E self-service com churrasco por R$15. Também oferecemos marmitex. Churrascaria Gaúcha. Aberto todos os dias das 11 horas da manhã às 11 horas da noite. Rua Padre Manuel, número 92, ao lado do Hospital Municipal. Os produtos Paracatu estão na mesa dos brasileiros. Venha pra cá você também, saborear os nossos queijos, manteiga e tudo de bom que a Copervap oferece para você. E aqui no Hipermercado Copervap, nós temos a melhor seção hortifruti para você. Frutas, legumes e verduras direto da horta para a sua mesa. Carnes fresquinhas todos os dias. É no Açougue Copervap. Melhor atendimento e menor preço. Guia Comercial de Paracatu. Seja visto, seja lembrado. Agropeças, o seu shopping dos suprimentos para oficina, serralheria, lava-jato e outros. Rua Urânio 84, Amoreiras 2, 3671-6336.
Papelaria Exata, onde você encontra tudo em um só lugar. Avenida Olegário Maciel, 482 Centro, 3671-2233. Famag Pré-moldados, qualidade em primeiro lugar. Rua da Contagem, bairro Paracatuzinho, fone 38-3671-1032. Fábrica de Biscoitos Vó Maria, biscoitos, bolos, pão de queijo e muito mais. Rua Salgado Filho, 147, Bela Vista, 3671-3566. Clínica Provida, especialidades médicas. A sua saúde é a nossa prioridade. Rua Doutor Almir Laor, Porto Adjuto, 540. Jockey Clube, 3671-1508. A próxima parada da Expresso Planalto é um transporte ainda melhor para você. Entre as novidades que se encontram em fase de implementação estão a integração das linhas, na qual você pega 2 ônibus com uma só passagem, 8 novos ônibus para as faculdades, 2 ônibus extras para cobrir eventuais atrasos, cobradores em todas as linhas nos horários de pico e monitoramento por GPS. Expresso Planalto Paracatu, tudo de melhor para você. Você sabia que aquele lixinho que você joga nas ruas pode custar quase R$130 mil aos cofres da prefeitura? E o pior, quem paga é você. Todo ano, quando se aproxima a estação das chuvas, a prefeitura se vê obrigada a contratar uma empresa especializada para resolver o problema dos bueiros entupidos. Este ano, os serviços de desentupimentos já começaram e custarão, ao final de tudo, R$128 mil. Isso é uma situação muito triste. O lixo jogado nas vias públicas, além de entupir bueiros e poluir nossa cidade, atrai insetos e mosquitos. E fica ainda pior quando chegam as chuvas, causando alagamentos, maus cheiros e doenças. A cidade é a sua casa. Cuide bem dela, mantendo-a sempre limpa. E lembre-se, é proibido descartar lixos e entulhos em lotes vagos e em vias públicas. Faça a sua parte, afinal, você também paga essa conta. Prefeitura de Paracatu. Mais trabalho, novas realizações.